Sejam bem-vindos ao seu primeiro aulão oficial de Grammar. Grammar, aquele bicho assustador, mas eu já vou falando pra você, hein? Chegou a hora de tirar esse medo de gramática do inglês. A gramática, ela é chata quando ela é introduzida de uma maneira chata, mas quando ela é introduzida com prática, para você saber por que eu tô usando esse negócio, fica muito mais simples e fácil. E eu prometo para você, não precisa ter medo de gramática. Para de pensar, meu Deus, gramática é difícil, não vou aprender. Não é assim, você vai aprender sim. E eu vou mostrar para vocês hoje como é fácil com a nossa primeira aula de gramática. Como é que eu vou aprender gramática sem ter problemas, sem precisar ficar na decoreba, associando com a sua língua, com o português? Sim, você precisa pensar em português. Esquece aquela coisa que você acha por aí que o povo fala: ai, você tem que esquecer o português para aprender inglês. Como é que você vai aprender o idioma se não for a partir do seu? Ali na marra apanhando? Não, não precisa disso. Então hoje eu vou te ensinar gramática, nosso primeiro grammar oficial. Eu vou mostrar para você como é muito simples e fácil. Quando a gente associa com português, esquece aquelas coisas complexas, esquece, eu até botei errado aqui, esquece coisas complexas, esquece dramas, esquece isso, vai dar tudo certo, vai dar tudo... Estamos cantora hoje, né? Mas vamos lá, o grammar de hoje a gente vai ver de maneira associativa. Veja como o português é difícil. A gente vai estudar os artigos. O português, a gente tem os artigos o, a, os e as. São 4 artigos. No inglês, po, the. Acabou. The. Então, se eu quiser falar a garota, the girl. The girl. The girl. Se eu quiser falar as garotas, the girls. The girls, é a mesma coisa. Se eu quiser falar o garoto, the boy. The boy. E os garotos? The boys. The boys. É muito fácil. Vocês querem mais fácil que isso? É impossível. Muito fácil. Agora vamos ver os artigos que é uma, uns e umas. Como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, a gente tem o e uma, que são duas coisas. A gente tem duas formas, que é o a e o am. Não é que um significa uma coisa e outro. Os dois significam um e uma. A gente vai usar o a se a palavra seguinte vier com um som de consoante. Preste atenção quando eu tô falando consoante, o som, tá? Não é escrito com consoante, porque vocês vão entender já. Então, se eu falo um garoto, boy, começa com a consoante. Então, eu vou falar a boy, a boy. Se eu quiser falar uma mesa, a table, a table. Esse a, dependendo do sotaque da região, ele pode ser pronunciado com o som de a table, a boy. Por exemplo, a galera de Nova York fala muito assim, depende muito da região e do sotaque, mas é muito mais difundido você falar o som do A, tá? É muito mais comum. Geralmente a gente fala o som do A, quando a gente quer enfatizar o negócio. A girl, ok? Então, continuando, som de consoante, né? A boy, a table. Por que eu tô falando som de consoante? Porque, por exemplo, universe é escrito com U, de vogal. U é uma vogal. Só que para eles, esse som de U não é o som de uma vogal. Então, quando eu quero falar as palavras que têm esse som de U, por exemplo, universe, uniform, UFO. UFO significa OVNI, uniforme. A gente usa o A. Facinho, né? Então, foca no som. Já se a palavra seguinte vier com um som de vogal, a gente vai botar o N. Por que a gente bota o N? Pra gente poder conectar. Lembra daquele negócio? Good afternoon, good evening. Então, quando a gente conecta aqui, ó, fica mais rápida a pronúncia. Por isso que eles fazem isso. Então, eu vou falar an apple, an apple. Se eu falar uma laranja, an orange, an orange. Aí, ó, preste atenção, por isso que eu falei de novo, o som da vogal. Porque aqui, ó, é escrito com H, mas o H é mudo. Então, eu vou falar honor, honor, an honor, an honor. Se eu falar a palavra honest, honesto,
Um homem honesto, então eu vou falar an honest, porque o H fica mudo, an honest. E aí vocês focam, né? O a e o am significa um e uma, mas se eu quiser falar uns e umas, eu não uso eles, eu uso a palavra some. Então se eu falar umas maçãs, some apples. Uns meninos, uns garotos, some boys. Mais fácil que isso. Então, recapitulando, o the é para o, a, os e as. Veja que eu estou associando com o seu português sem complicações, sem termos técnicos. E o a gente usa com tradução de um ou uma. Lembrando que tem que ser o som de consoante. E o am, um e uma também, só que para som de vogal. E o some, uns e umas. Vamos treinar? Pronto? Let's do it! Então, ó, a gente tem aí a maçã. Como é que eu digo a maçã? Eu vou botar the, ok. Então, eu vou falar the apple, apple. O correto é falar the apple. Mas eu não vou introduzir isso agora para vocês. Então, vamos falar o the, tá? Vocês vão entender depois. Então, the apple. Vamos falar assim, pra gente não complicar muito hoje. Então, the apple. The apple. Uma menina. Uma. Girl é menina. E aí, girl começa com... Tem um som de consoante. Então, vai ser... A girl. A girl. A girl. Very good. Um garoto. Como é que eu falo isso? Um garoto. A boy. A boy. A boy. Uma maçã deliciosa. Veja que eu vou falar uma deliciosa maçã no inglês. Então, para eu falar deliciosa maçã, me ajuda. Eu vou falar delicious apple. Delicious apple. Então, eu vou botar o a ou an de acordo com delicious e não com apple. Então, eu vou botar o a delicious ou an delicious. Como é que fica aí? A delicious, porque é som de consoante. Então, a delicious apple. Repete comigo. A delicious apple. Very good. Uma pizza. Pizza é pizza no mundo todo, né? Então, pizza começa com consoante, como é que vai ser? A pizza. A pizza. Uma pizza vegetariana. Veja, vou colocar a qualidade antes de pizza dessa vez. Então, eu vou falar como é que é vegetariana. Vegetarian. E pizza? Pizza. Então, vegetarian pizza. Esse Z ficou péssimo. E aí, você vai botar o a ou an de acordo com o vegetarian, que vai ser a vegetarian pizza. A vegetarian pizza. Ok. Um leite bom. Então, ó, a qualidade vem antes. Como é que é um bom leite? Como é que eu diria? Bom é good e leite. Milk. Good milk. Agora, se eu falar um bom leite, good milk. Very good. Very good. Um garoto honesto. Falei pra você, honesto é aquela exceção, né? A gente fala honest. E aí, esse H vai ficar mudo. Então, a gente vai pelo som. Vai ser o A ou N aqui? An. Então, a gente fala an honest boy. Repete comigo. An honest boy. An honest boy. Umas laranjas. Esse umas é o nosso plural. Lembra que o A e o M é só singular. Então, se eu quiser falar umas laranjas, é some. E o plural de laranja é só botar um S no final, ó. Oranges. Oranges. Some oranges. Fala comigo. Some oranges. Ok, um suco de laranja. Então, lembra que a laranja é a qualidade. Vem antes, vai ficar como? Orange juice. E aí, um suco de laranja fica an orange juice. Perfect. Fala comigo, ó. An orange juice. An orange juice. Esse an foi feito para isso, pra gente conectar. Fica mais fácil de falar. An orange juice. Ok, se eu falar uma laranja deliciosa, veja que deliciosa vem antes de laranja. Vai ficar como? Delicious orange. É deliciosa laranja. Cortou aqui, né? Orange.
Então, uma deliciosa, a gente vai concordar aqui, ó. Então, a delicious orange. Very good. Repete comigo. A delicious orange. Isso aí, você acabou a sua primeira aula de gramática. E aí, doeu? Foi difícil? Será que gramática é esse bicho todo quando a gente associa com a prática? Você achou que acabou? Tem mais. Vamos praticar. Vamos recapitular agora tudo que a gente viu hoje com Check It Out.